Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar dos traços de caracteres, né? Claro que eu não vou falar sobre cada um, porque como o assunto é muito extenso, esse vídeo aqui ficaria com quase uma hora, cada traço vai ter o seu vídeo próprio, mas aqui eu vou dar uma pequena introdução, né, sobre cada um deles, explicar os principais termos, explicar os nomes que são estranhos mesmo, para que nos próximos vídeos vocês continuem, vocês entendam muito mais, tá bom? Então vamos lá. Hora de começar a conhecer os 5 traços que controlam o funcionamento da nossa mente, que moldam o nosso corpo e definem o nosso modo de sentir, pensar e agir, né? Cada traço tem um padrão de funcionamento específico e confere para a gente um formato específico corporal, um formato físico, né? E por conta de cada um desses traços é possível olhar para o corpo de uma pessoa, né? Como eu falei no vídeo passado, que foi assim que os traços foram descobertos, né? A gente olha para o corpo de uma pessoa e consegue compreender o seu comportamento. Se ela é mais introvertida, se é mais extrovertida, se ela é mais racional ou se é mais emocional, se ela gosta de ficar com pessoas ou ser mais quietinha, gosta de ter uns momentos sozinho, né? Como ela interage em sociedade, como ela é no trabalho, como ela é em todas as relações, como ela é no relacionamento amoroso, né? Que história de vida forjou aquele comportamento? Sim, a gente olha para uma pessoa e a gente consegue saber se ela teve uma gestação mais difícil, ou se ela mamou demais, ou se ela ficou apaixonada, né, pelos pais, se ela entrou nessa relação de triângulo amoroso mental, né, com os pais, enfim, dá para saber muitas coisas, tá? E talvez aqui você se identifique, na medida que eu falar sobre os traços, né, talvez aqui você se identifique com mais de um, ou talvez você já tenha feito sua análise, e aí você goste mais de um traço do que do outro, mas não tem problema nenhum ser assim, tá? A gente tem mesmo os nossos preferidos, mas é importante saber que nós somos uma combinação dos 5 traços, tá? A gente não existe um traço em que a gente não tenha nenhum por cento no nosso corpo, né? Por quê? Porque nós passamos por todas as fases de formação, que são gestação, amamentação, primeiras interações com pessoas além da mãe, desfraude e descoberta da sexualidade, tá? Nós passamos por todas essas fases no primeiro setênio da nossa vida, né? Desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe até a gente completar 7 anos, mais ou menos, né? E essas fases, as experiências que a gente vivenciou nessas fases deixam marcas na nossa mente e no nosso corpo, né? E justamente identificar e interpretar essa combinação é o objetivo de uma sessão de análise corporal, tá? E ela revela absolutamente tudo sobre uma pessoa. Então vamos lá. Os nomes dos traços são estranhos mesmo, tá? São eles: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Aí na ordem de formação, tá? Mas não se preocupe que não tem nada a ver com o que você já leu ou já escutou sobre isso. Não tem a ver com nenhum transtorno, doença, distúrbio, nada disso. Esses são só os nomes que foram mantidos pela minha escola de análise corporal, né, onde eu sou formada, foram mantidos como forma de homenagem e de manter o legado, né, o trabalho da descoberta de todos esses pesquisadores que eu já citei no vídeo anterior, tá? E para caracterizar e diferenciar os traços, a gente tem 4 critérios, tá? Que são diferentes para cada um dos traços. O primeiro é momento de formação. O que é o momento de formação do traço? É a fase da vida em que a criança está vivenciando o desenvolvimento, naquela fase, né, do seu sistema nervoso. Né? O desenvolvimento do sistema nervoso varia, né? Começa na cabeça e vai descendo pelo nosso tronco, né, até as nossas pernas. E cada fase é uma fase de formação de um traço específico, tá? Dor básica também é o que diferencia os traços, né, que é o registro emocional dos fatos experimentados pela criança naquela fase, né? Não falo aqui tanto de trauma ou de uma coisa ruim, tá? São fatos que aconteceram e a criança registrou de uma certa forma, tá? Então, não vamos aqui
pelo lado ruim dos traços, porque os traços nos dão coisas muito boas também. E outra coisa, você que, por exemplo, tem filho, não queira moldar, não queira controlar tudo que acontece. Ah, porque eu não quero que a minha criança seja assim, não quero que ela seja assim. Isso você não vai conseguir, tá? Porque isso depende muito mais da percepção da criança do que a sua intenção como pai, mãe, cuidador. Combinado? Outro item, né? Recurso de vida, né? Tem a dor, que a gente já falou. O contrário da dor é o recurso, que foi justamente elaborado para a gente superar essa dor. Então, o recurso é um mecanismo físico, emocional e mental desenvolvido pelo sistema nervoso daquela criança, justamente para superar, para suportar, para anular, né, aquela dor. Então, quando a gente descobre o nosso recurso, a gente descobre que esse recurso, quando a gente usa, nos afasta das nossas dores básicas, né, daquelas dores que a gente passa uma vida tentando se afastar. Tá? E o outro item é o formato físico, que é o corpo, né, que é moldado pelo traço de caráter, né, é a forma que o corpo ganha e que essa forma potencializa o recurso que tem. Então, por exemplo, um traço que é mais comunicativo, que a gente vai falar nos próximos vídeos. A pessoa que tem esse traço e que tem esse recurso, ela é muito mais comunicativa. Então, ela tem uma boca maior, ela fala mais, ela tem um corpo fofinho para que as pessoas fiquem perto, tá? Então, mas a gente vai detalhar quando falar de cada um dos traços, tá? Então, o recurso está muito atrelado ao formato físico, né? Porque o formato físico vai potencializar esse recurso, bom? E aí, quando eu falo em padrão de funcionamento aqui, eu falo da combinação de dor e de recurso, que é o que cada um de nós temos, né? É isso que vai dizer como a pessoa sente, pensa e age. É essa combinação. Tá? E é isso que vai gerar também as atitudes de cada um dos traços nos diferentes ambientes aí na vida. Tá? Falando sobre os traços ainda, né? Falando sobre essa sensação de dor, esse trauma, que aqui a gente não vai falar de trauma, tá bom? Vamos falar de experiências, de registros emocionais. Quanto maior a sensação de dor que o sistema nervoso daquela criança tiver experimentado naquele momento, maior será a intensidade desse traço naquela criança. Sim, quanto maior a experiência, maior a sensação que ela tiver sentido naquela época, isso vai se manifestar em uma porcentagem maior do traço, né? A criança vai ter maior porcentagem daquele traço, quanto maior for a experiência que ela teve lá no passado, tá? E é isso que é medido, né? Olhando para o nosso corpo, um analista corporal, como eu, olha para o seu corpo e vai dizer qual é a intensidade de cada um dos traços em porcentagem. Então, de 100% de você, você vai ter X% de cada um dos 5 traços de caracteres. Isso tudo é medido numa sessão de análise corporal, tá? E esses traços estão todos compilados numa ferramenta que eu comentei na semana passada, que é o mapa dos caracteres, né? Uma ferramenta que foi elaborada a partir de todo esse conhecimento que estava esquecido aí sobre os traços de caráter, tá bom? E nos próximos vídeos vamos detalhar cada um dos traços, né? Começando pelo esquizoide, que é o primeiro traço que foi formado quando a gente ainda estava lá na barriga da nossa mãe, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, dá um joinha aqui para mim, para que eu saiba que você está gostando e para que eu possa produzir cada vez mais conteúdos que sejam relevantes para você se conhecer, para você se entender e para você saber quais são os seus recursos, né? O que você tem de bom aí dentro, tá? E se você quiser saber seus traços, em algum momento aqui no meu canal do YouTube tem os meus canais, você pode entrar em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer em agendar sua sessão e descobrir com você quais são os seus traços, quais são os seus recursos, suas potencialidades, suas habilidades, para que você tenha a vida que você deseja. Então, muito obrigada. Até já. Tchau, tchau.